Hoje é 19 de janeiro de 2012. Meu nome é Milton Ribeiro Pereira. Eu sou Linéia Cavalcante Pereira. Sou filho de Pedro Ribeiro Pereira e de Araci Nascimento Pereira. De Pedro Cavalcante e de Carolina Antunes Cavalcante. A mãe é do Fernando, da Débora e do Leandro. Débora Cavalcante Pereira, Fernando Cavalcante Pereira e Leandro Cavalcante Pereira. Desliga, né? Nasci em Lauro Miller, os filhos todos dos meus pais nasceram lá. Lauro Miller é um município de Santa Catarina. Vivi ali até os 15 anos. Eu nasci em Lauro Miller também, saí com 12 meses. Aí fomos para Pedras Grandes. E lá eu fiquei 6 anos, até 6 anos. Depois fomos para Tubarão. Meus pais tiveram 8 filhos. Eu sou o segundo desses 8. Mais velha, minha irmã Marlene, já falecida. Eu, depois o Ademar, depois Jusemar, Abigail, Joacir, Luiz Gonzaga e Maria da Graça. Meu pai disse que eram em 8, né? Nós éramos em 16, né? Sim. Meu pai ele era viúvo com 31 anos e já tinha 4 filhos. E ele ficou com esses 4 filhos uns 6 anos. A minha tia, a única irmã dele que criou. Ficou com as crianças assim, ele continuou a trabalhar. Terezinha ficou bastante tempo. Trabalhava na Companhia Barro Branco, lá no escritório, lá em Lauro Miller. E viajava muito, ele não tinha assim, parada quase. Aí ela ficou lá um dia, certo, ele quis, né, casar, tem que casar. Aí tinha minha mãe professora lá na ali em Tubarão. Aí disseram para ele, ó, tem uma moça tal assim, que sabe, tu te agrada dela. Apresentaram e ali, em 28 dias casaram. Ele com 4, depois ela começou a ganhar. E a tia Letícia, o tio Louro, a tia Lenia, a tia Céia. Aí foi mais 12. Até a tia Liana. Eita, uma trabalhava na cozinha um dia, uma lavava a louça, outra enxugava, outra guardava. Minha mãe não deixava ninguém ficar assim, aí eu sou a tal. A outra limpava a casa, a outra encerava, a outra lustrava. Era divisão de trabalho toda a vida assim. Eu comecei a trabalhar com 8 anos. Mas brincadeira mesmo, eu brinquei pouco quando era criança, mas a gente brincava de noite. Na rua, brincando, de ré, aquelas Quanto coisas. tempo teu tempo livre que eu quase não. Quando acendesse as luzes do poste, todo mundo deveria vir para casa. Cowboy. Brincar de cowboy, de ré, de pegar. Com os vizinhos, crianças, brincamos muito de boneca, Peão. pular corda, de... Mas era Bolinha de mocinho e gude. bandido, assim. Caçar um cara, atirar. Gude. Bolinha de gude. Joguei muito bolinha de gude. E o boquê. Essas coisas eram divertimento que a gente jogava até na escola. O delegado tirava as bolinhas de gude, se ele visse. O delegado não permitia, agora tu vê a cabeça do homem. Jogar na rua. Né? Malandros, eram malandros. Eles tiravam bolinha de gude, e funda, estilingue, peão. Tiravam para dar para os filhos. Eu estudei primeiro grau, numa escola lá no centro, o Ercílio Luz. Primeiro grau inteiro, de primário à 8ª série, vamos dizer assim, né? Nesse grupo escolar lá no centro. O segundo grau foi no Colégio São José. E o segundo grau que já dava título normalista, que direito a ser professora primária. Aí eu fiz no Colégio São José. Aí eu comecei a trabalhar como professora já dessa data. Em 64 me formei, em 65 já comecei a trabalhar. 22 anos. 22. Aí fiquei lá no Morrote, como uma única professora, sempre no mesmo colégio. Fiz o primário no grupo escolar Visconde de Toné, que está lá até hoje, um colégio estadual. Durante a escola também trabalhei, estudava de manhã,
E à tarde eu sempre fazia alguma coisa, desde os 8 anos. Aos 8 anos comecei a vender amendoim torrado na porta do cinema, a mãe torrava e eu ia lá e vendia. Para ajudar em casa. Tinha um período que eu estudava de manhã e trabalhava à tarde numa quitanda lá em Lauro Miller. Com 11, 12 anos eu comecei a trabalhar nessa quitanda. Trabalhei nessa quitanda até 13 anos e pouco. Depois fui para o hospital. Aí parei de estudar para ir trabalhar no hospital, aprender enfermagem. Aí trabalhei no Hospital Henrique Lage de Tubarão, de Lauro Miller, de 60 até 62. Aí eu tinha 14 até 15 e meio. Trabalhei lá por 2 anos e aos 15 anos e meio eu saí de Lauro Miller e fui para Tubarão. Ginásio eu levei 4 anos para concluir, né, a oitava. De quinta a oitava. Depois fiz 3. até contabilidade, que era o 2º grau, 3 anos. Depois fiz economia 4 anos. Depois ainda fiz administração em Curitiba, né? Mais 2 que eu entrei no 3º. Ah, é, aí O eliminava as básico era matérias. igual. Tentei várias vezes, não deu por causa de mudança. Bem mais tarde que eu concluí a pós em marketing aqui na FGV, né? Isso. 98. Eu fui para de Lauro Miller para Tubarão em 62. Em junho de 62, que eu ia fazer 16 de setembro, aí fui trabalhar no Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá em Tubarão. Trabalhei lá de 62 até 64. Trabalhei no hospital ali até 18 anos. Aí que eu saí para poder estudar à noite. Lá eu não podia estudar, eu era interno, trabalhava direto. Eu queria voltar a estudar, porque tinha recurso de continuar o ginásio à noite gratuito, né? Na época chamava de ginásio, né? Curso ginasial. Mas era uma Noturno. extensão, era o 1º grau. Aí eu fui trabalhar numa farmácia. Farmácia Santo Anjo, não deu certo. Aí fui para a farmácia Magalhães. E nessa farmácia Magalhães trabalhei 3 anos e continuei estudo à noite. Né? E quando eu estava no 3º ano do ginásio, que é correspondente à 7ª série, fiz um concursinho lá na White Martins e consegui entrar na White. Isso foi fevereiro de 66. Fazia 2 meses ou 3 que eu estava na White, não podia mais ser admitido sem ginásio. Por um tris. Por um tris que eu entro na White, né? Aí eu continuei estudando à noite. Aí, quando eu terminei o ginásio, eu já era funcionário. Aí entrei na White Martins dia 10 de fevereiro de 66 e trabalhei mais 2 anos ali e aí casamos. Nos conhecemos na verdade a gente se conheceu num carnaval. Em 64 a gente se conheceu, estava 2 anos. A mãe ia ao carnaval com o Didi, né? A Dorinha, filha da tia de Géria, irmã da minha mãe. E eu fui um dia, o Adelso fez uma fantasia para mim de Índia, né? E eu fui com a Dorinha já namorava o Didi. Na verdade, a mãe estava de vela ali, que os dois namoravam, né? O Didi saiu no salão atrás de um cara para largar a vela. E foi assim que ele era meu amigo. Entramos nós duas, aí fomos indo, ela já sabia onde é que ele gostava de estar, que era no bar. Aí ela foi lá, cutucou no ombro dele, ele se virou, a Índia para um enfermeiro, não sei o que, começou assim. Então, mas ele não foi a Troia, né? Era 11 de fevereiro de 64, o sul catarinense. 11 de fevereiro de 64, essa data nós marcamos. Aí dançamos ali a noite toda, né? Tem uma foto aí ainda, né? Tem. Aí, mas tudo aquele auê, né? Tinha uma hora marcada lá, o Ademar vinha pegar ela. Né? O Ademar tinha uma Kombi, que era irmão da Dorinha. Foi lá ele saía do 7, que eles dançavam do 7. Aí eu até peguei uma caroninha, assim, porque ia passar na frente da pensão que eu morava. Aí foi lá que nós falamos, sai daí,
Não, vai fazer alguma coisa amanhã à noite, não sei o que, coisa assim. Não, vou à missa. Então vamos junto. Aí eu fui à missa quase todo dia. Quarta-feira de cinza nós fomos ao cinema. Não, a gente marcou para ir um local ali, para se encontrar. Cinema, Mas foi só na hora que eu estava saindo da Kombi, né? Quarta-feira de cinza aí nós fomos. Começou, aí quarta-feira. Candelabro italiano, parece ainda. Com a Cláudia Cardinale. Qualidade, isso eu não sabia. Então, aí começou o namoro ali. Aqueles tempos era interessante as coisas que começamos um namoro, né? Acho que eu levei uns 4, 5 meses para chegar no portão. Primeiro até numa esquina. Aí eu assim. E ela não falava onde é que era a casa. Até aqui tá bom, deve ser aquela casa. Porque a gente ia em turma, né? A gente não ia sozinho. Eu ia com a Liliana, com a Laura. Aí passava um mês, aí eu avançava mais uma quadra. Que para entrar na casa tem que ser namorado firme. Agora, quando chegava no portão dali, era pra já. Não foi assim, eu acho que ia mais uns 4 ainda. Mas aí um dia a Carolina precisava, eu trabalhava na farmácia, né? A Carolina precisava de uma injeção, aí o Ademar Longo foi lá na farmácia, preciso de alguém para dar uma injeção na minha tia lá. Era vizinho de porta. O Anjo lá, o dono da... Milton, vai lá, não. Entrei no carro dele, fui. E tu não sabia que era minha mãe? Eu não sabia. Não, mas aí quando chegou lá perto ele falou, ele me conhecia já. Ele sabia que eu namorava. Sim. Aí assim, ó, vai na casa da tua sogra agora. Aí entrei assim, trouxe na mão para conhecer a sogra e já dei uma ferrada, né? Acho que aí ela já sabia também, ela já estava... Mas aí acabei entrando na casa assim, né? A Linéia veio lá da cozinha e tal. Era eu, a Laura e a Liliana. 64, né, bem? Começo de 65 foram para Florianópolis, estudar serviço social. Aí eu fiquei sozinha com a minha mãe e meu pai. Chegou em 67, não, 66, nós terminamos. Conflito da tua mãe aí, que resolveu dar um tempo e tal. Eu era mais velha do que ele. Naquele não, tempo, o conflito foi esse. Era isso. Foi a idade. Existia sempre assim aquele preconceito, né? Mulher mais velha, ele um rapaz novo e tem ninguém. A cabeça dela. Minha cabeça só. Cada um pro seu lado ali, 1 ano, né? Aí a Laura vinha de Florianópolis, feriadões, alguma coisa assim. A gente ia ao cinema, ela sempre... Ele já tinha namorado, mas ele ia à sessão das 3, largava ela às 5, 5 e meia, aí estava lá tinha uma namoradinha na sessão das 7, parecia que ele estava sozinho. Parecia que ele ainda não tinha pego outra, mas ele era ladino, ia à sessão das 3. Ladino? A Laura batia sempre um papo com ele. Eu ali junto, né? A Liliana, a Laura e eu. Foi assim, a base do recadinho, né? Recadinho, uma turma tentando reconciliar, aí fomos convidados para uma festa americana. Os jovens faziam festa numa casa de famílias. Era festa americana, cada um tinha que levar bebida, entendeu? As mulheres levavam comida e os rapazes bebida. E tinha rock, né? Dançava rock. Aí vai ter uma festa americana na Zilda Vec. Na Zilda Vec, e foi lá mesmo. Aí foram me convidar, né? Mas era uma turma assim que não tinha, eu não era muito chegado assim naquelas gurias. Aí eu já disse, tem armação aí, né? Acho que a Linéia vai estar lá, os caras me convidaram para ir. Aí eu disse, pô, vamos lá. Cheguei lá, ela estava, né? Aí começamos a dançar de novo, e começamos de novo, aí foi para valer. Aí foi 6 meses, foi em julho isso. Fim do ano noivamos. Depois que nós voltamos, aí logo noivamos. Noivamos final de 67. Noivamos em 9 de dezembro de 67. Aí nós noivamos sem intenção de casar logo. logo. Era novinho, né, pô? Sem intenção de casar, mas eu morava numa pensão, fudido, uma barbaridade. Aí a Carolina tinha aquele casarão, só tava a Linéia.
A Carolina, vocês deviam casar, quando casar, morar aqui, não sei o quê. Tá? Eu sozinha com o Pedro eu não fico. Nós não queremos morar sozinhos, só tem eu e o teu pai, falava para a Linéia. E até, vamos dizer assim, economizar casando. E que ficamos noivos 7 meses, 8 meses. 8 meses, aí casamos em julho de 68, 6 de julho de 68. E fomos morar com seu Pedro e a dona Carolina na Antônio Wilson 372. O casamento foi na casa mesmo do Pedro Cavalcante. E 4h30 da tarde, inverno, teve cortejo de carros até a catedral. Sábado, só nós mesmo estávamos no Era o casamento. único casal, porque naquele tempo começou a igreja a exigir, cada um tinha que marcar e seja o que Deus quiser, seja 20, sejam 40, casais, tinha que ser tudo, e muitas vezes era assim mesmo. Aceitamos isso aí. Não, sem planejamento, deu que só tínhamos nós na catedral, só o casamento para nós. Durou 1h30 o nosso casamento. Mas assim, ninguém cansou, ninguém... Aí saímos para casa, aí a festa era lá na casa do seu Pedro. Era um bolo grande, assim, que se chamava almofada, e salgadozinhos e doces. E foi que foi, pronto, não choveu, tudo bem, né? Mas acomodou todos dentro de casa, não deu trabalho. Era basicamente os funcionários da White, alguns familiares meus. Teus amigos também, né? Poucos, né? Mas alguns amigos e a família da Linéia, porque só aí já encheu a casa, bastante gente. Ficamos no casamento até umas 11 e pouco, 11 horas por aí. Aí a White cedeu um carro lá, uma Rural Willys. Um colega meu lá, um colega da White, veio me trazer em Tramandaí. A BR estava sendo feita. Não tinha asfalto ainda. Estourou um pneu. A Tramandaí, além de uma praia assim, já conhecida, a gente tinha uma prima da Linéia, minha prima, Otávio, tinha apartamento ali, que já tinha inclusive acontecido para parentes anteriores, né? Vamos para o apartamento da Dida. Então virou Matadouro o apartamento da Dida. Também. Ficamos lá 13 dias, pegamos um ônibus para Porto Alegre, e viemos na casa do Newton. O Newton e a Luísa. A Luísa e a Dida eram irmãs. Ficamos uma noite aqui, no dia seguinte a gente pegou o ônibus para Tubarão. Aí fechou 15 dias assim de lua de mel. Aí foi, bom, eu e a mãe trabalhávamos, a gente não ganhava muito bem não, mas tinha um troquinho legal. Mas aí entramos numa de economia, a gente não fazia nada, não festava, não gastava. Aliás, até comida a gente comprava menos do que o necessário. Ficamos mordendo o seu Pedro ali um bom tempo, né? Não, a gente fazia um rancho mensal. Mas ele sabia que a causa era nobre, ele via a gente economizando, então ele também fazia vista grossa. Todo domingo tinha um banquete lá. Já aparecia 3, 4 filhos com os netos, já enchia a casa, cara. Era. Família unida e tal, eles tinham custo. E nós íamos no vácuo ali. A Débora nasceu em 69 na casa do seu Pedro Cavalcante, casa do meu sogro. Do vovô. Comecei a ter contrações de madrugada, fui me aguentando e tal. 7, 8 horas fui para o hospital e ela nasceu 11h30. Por aí. Quem levou ela para o hospital foi o Ademar, né? O vizinho. Eu fui trabalhar, aí a Carolina era não incomoda, deixa ele trabalhar. Aí quando estava quase nascendo que ligaram lá, fui lá, aí passei aquele períodozinho assim de sala de espera, daqui a pouco, nasceu a Débora, eu fui lá, fui ver na maternidade. Berçário, não acompanhei nada, no berçário, né? Seu Pedro era o xodó dele, era a Débora, que foi a única neta que
Ficou em casa. Nasceu em casa, que ele acompanhou. Tá. O avô trabalhava ainda naquela época, quando a Débora nasceu, aí ele começou a se amarrar com a nela. Débora. Quando ela começou a engatinhar, ele parou de trabalhar. A minha mãe Teve sempre mais, dizia, a minha mãe é a Laura, quem tem um não tem nenhum. Ah, não, Quem dois tem era o um não mínimo. tem nenhum. Para ter o segundo a gente já tinha planejado. Nós vemos distância porque a Débora acabou nascendo, a gente não tinha nem casa ainda. Um ano mais ou menos de casado a gente já comprou o terreno. Aí levei mais ou menos mais um ano para pagar o empréstimo que eu fiz para comprar o terreno. Depois de 2 anos a gente começou a fazer a casa, 2 anos e pouco. E fizemos um financiamento na Caixa Econômica Federal. Foi o primeiro que nós fizemos de uma série D durante a vida. Mas era para ser pago em quantos anos? Mas vai ser pago fizemos em 15 anos, pagamos em 9. Em 9 ele não quis deixar. Paguei o saldo. Mas a casa era grande, não. O original tinha 87 metros quadrados, com 3 quartos, sala, copa e cozinha. Não tinha garagem, não tinha nada. Depois de um ano, mais ou menos, a gente já fez um ano e pouco, a gente fez um puxado atrás. Uma edícula. Fez uma edícula, cozinha e garagem. Mas aí o segundo a gente já deu uma planejada assim, né, bem? Vamos primeiro ajeitar a casa agora, terminar as faculdades. Eu estudava, a mãe estudava também. E aí ficamos nessa casa até 75. Mesmo assim, ainda o Fernando nasceu no último ano da faculdade. Da faculdade. Ele nasceu em junho e eu terminou em julho. Em dezembro. Não, em dezembro. Em dezembro, Fiquei 6 meses. E ela ficou na faculdade grávida ali até os últimos dias, para não perder o ano. Não entrava, a barriga era tão grande que eu não entrava naquela mesinha, né? Tinha um professor de filosofia que ele dizia, dona Linéia, não posso ver a senhora aí em pé. Mas eu não sentia dor nas pernas, nada, né? Porque nós dois trabalhávamos. Não trabalhava. Quem ia cuidar dos filhos? Não tinha creche. Naquele tempo não existia creche. Outra que fácil, a cidade era pequena, não oferecia nenhum emprego. Não era assim aquela coisa de 1.500 operários, 150 operários. Não tinha nada. Era fácil, então, nem o registro fazia. As moças ou iam para o comércio ou iam para ser empregada doméstica. Tinha uma lá que ela folgava nos sábados, que eu dava folga, e domingo. Aí ela caía na gandaia lá no morrote, segunda ela vinha arrastando a sandália como os outros, né? Quando vinha. Quando o pai ficava pro fim, porque eu ia pro morrote. A mãe saía antes de mim. Eu saía antes. E ela ia pegar o ônibus, né? E tinha ônibus de meia hora. E eu ia de bicicleta para o White. Eu botava a bicicleta no meio-fio ali da rua, prontinha já, e ficava no portão. Às vezes, quando ela apontava lá no começo da rua, que tinha uma curva, a Débora dormindo, né? Aí eu já subia na magrela, fazia assim, subia na magrela, saía antes dela chegar, que ela estava chegando. E chegava 7:50, ela não pintou lá, eu entrava para dentro de casa, várias vezes fiz isso. Entrava dentro de casa, arrancava a Débora do berço, botava ela no colo, subia na magrela. Chegava lá na Carolina, parava a bicicleta e Carolina, ela vinha na janela, Débora. A Débora já andava assim, pequena, mas já andava. Aí abria o portão, soltava a anel, ela já ia correndo pra avó e eu. Aí em 74 teve uma enchente grande lá em Tubarão, né? Aquela famosa que foi água na nossa casa, quase todas as casas. A nossa deu 2,10 metros de água. E aí a gente perdeu uma porção de coisa ali, móveis, tivemos que refazer a casa toda. Mas aí o seguro da Caixa também pagou a reforma da casa, que estragou alguma coisa. E aí foi uma motivação essa para a gente, no ano seguinte, aceitar uma proposta para ir para Curitiba, né? A cidade estava muita gente já tinha saído. Aí eles me convidaram para
para ir ser chefe de vendas e distribuição de gases em Curitiba, na filial de Curitiba. Aí topei. Assumi a filial lá, o meu cargo na filial lá em Curitiba em 1º de outubro de 75. Aí fiquei sozinho lá até dezembro. Depois do Natal, fomos com mala e cuia. Eu tive várias mudanças que a empresa não me pagou aluguel. Ela só começou a pagar aluguel depois que, de 89 para cá, 90, 89. Na expectativa de não gastar mais do que o necessário, do que queria, aluguei a casa por 1.000 pila e aí fui atrás de um aluguel em Curitiba por 1.000 pila. Bom, mas de sair de Tubarão para Curitiba tem uma diferença. Aí aluguei um apartamento com 4 peças a 1.000 pila. Ficamos 8 meses nesse apartamento, a mãe me xingando direto. 2 camas onde só cabia uma, então uma pegava a porta, assim, pra gente passar para ir na Débora, tinha que pular por cima da carne. Eu tinha um contrato de 1 ano, pô, tinha multa, aí com 8 meses eu consegui, com a imobiliária lá, dispensar a multa para eu sair. Aí alugamos uma casa no Jardim Cagliari, pegamos um casarão, cara, nossa, área, quintal, peças grandes, tinha peça lá que não tinha nada para botar até na sala. Daquelas casas alemãs. A sala ficou... O aluguel era parecido, um pouquinho mais, que aí já tinha melhorado meu salário também. Aí ficamos legal, ficamos bem ali um bom tempo. 2 anos. Acho que sim. E até não, o nosso plano não era sair dali não, porque o aluguel estava bom, a casa era boa, o bairro era bom. Mas aí o dono começou a dizer, pô, vou precisar da casa. Aí nós começamos a procurar uma alternativa, aí compramos um apartamento no Capão da Embuia. Compramos BNH de novo, consegui comprar sem vender Tubarão. Só que aí a gente já comprou um negócio menor, mas não tão pequeno quanto aquele que a gente... adequado, né? 3 quartos, e num prédio assim mais popular. Em 78, a gente deve ter morado lá 1 ano. Deu. E aí, sobre Curitiba, basicamente fui estudar à noite de novo, fiz administração, que era o que eu queria ter feito, mas eu só fiz economia em Tubarão, porque era a única alternativa. Não tinha administração ainda? Só tinha economia à noite. Aí quando eu fui para lá, logo que eu pude, né, acho que 1 ano depois, entrei na faculdade à noite, estudei 2 anos, me formei lá na Paraná. Em dezembro de 78 eu terminei a faculdade. Aí fui transferido para Blumenau. Aí, em junho de 79 eu assumi a filial de Blumenau da Wet Martins como gerente. Profissionalmente foi legal, a primeira gerência que eu assumi e tal. Trabalhei bastante, como 3 anos e pouco, 3 anos e meio lá. Mas Blumenau foi outra saga, né? Em termos de... foi o lugar que a gente mais mudou de casa, né? Uma série de coisas assim, de oportunidades. A gente alugou uma casa legal lá, na rua Victor Ehring, mas 1 mês depois, no máximo, 1 mês, 2, a proprietária ofereceu para a mãe se ela queria uma outra casa dela que ficava nos fundos, bem pertinho, uma quadra, uma casa bonita no morro, arborizada bem. A nossa era bem na avenida ali, barulhenta. Se quiserem mudar, pode mudar e deixa o contrato assim mesmo, não tem problema, mesmo preço, tudo. Aí vamos nessa, né? Foi aquela mudança a mais difícil que deu, porque era pertinho, nós começamos a fazer tudo de Fusca, cara. Só os pesados é que foram de caminhão. Aí quando ficou só os pesados, eu peguei um caminhão da White lá de gás e leva. Foi uma batalha. E aproveitaram, porque realmente era uma área boa assim para brincar,
tinha atrás um morro grande que brincava de escorregador. Árvores frutíferas. De vez em quando se machucava, tinha que correr. Na goiabeira. O Fernando, uma vez, saiu, descer da goiabeira, rasgou o pulso, né? Prego, sangueira. Antigamente eles botavam prego para dar força para fruta, Fui correndo lá, levei o bicho pro hospital. O que é bom dura pouco, né? Um ano depois vem ela, meu filho vai casar, quer morar nessa casa. Puta, por que mudamos aquela já estava alugada, essa. Aí, conclusão, mudamos de bairro. Vamos morar na Vila Nova, arrumamos uma casa lá. Aí moramos nessa casa aí, nem me lembro quanto tempo a gente morou ali. Ficamos um ano, a gente ficou 3 anos e meio lá, moramos quase 2 anos nessa casa. Aí a gente começou a... 2 pisos, a casa, 2 A casa era ótima, a casa era outra. Terceira casa que a gente foi morar no 2º ano. Aí nós dali começamos a planejar, vamos comprar alguma coisa, né? Aí comprei um terreno e fizemos uma casa. Mudamos para casa em março de 82. Comprado e financiado. Em novembro de 82 eu fui transferido para Porto Alegre. 30 de julho, o Lorival, meu irmão mais velho, era viúvo, ia casar pela 2ª vez. Eu era supervisora no CIP, lá em Blumenau, e vim para Florianópolis fazer um seminário. E fiquei 15 dias ali. Aí, nesse final de 15 dias, em vez de ir para Blumenau, vocês vieram para Tubarão, o Fernando e a Débora. Então, ia ter um casamento, foi um casamento bem bonito e tal. 31 de julho. Aí nós viemos, aí a primeira noite com o pai. Aí fomos lá, uma festa, né? E trago. Eu estava no máximo da... Não, é que a gente estava usando o calendário. Sempre foi muito regular, teve ciclo de 28 dias. Só na tabelinha. Aí a gente usava o calendário e fora do calendário camisinha. Quando estava naqueles dias férteis, camisinha. Tomamos uns tragos, fechar e vamos lá para a suíte. Naquele tempo eu não bebia. Não, mas eu bebia. Aí fomos lá. A Céia fez aquele quarto lá da frente, arrumou para nós e tal, né? E aconteceu. Chegou de manhã, eu fui para... Aconteceu. Eu dissesse assim, na hora do pega-bagapá, aí a camisinha, a camisinha. Eu saí grávida do quarto. Sei, eu tô grávida. Tô grávida. Nosso planejamento familiar, na verdade, sinceramente falando, era ter 2 filhos. Mas, se fizer uma análise assim do nosso comportamento, na verdade a gente não tinha decidido ainda, porque se fosse assim, planejamento, 2 e está acabado, a mãe tinha amarrado as trompas, vamos dizer assim, tomado uma decisão definitiva para parar com o negócio de comprimidos, coisas. Ou eu teria feito vasectomia. Na verdade, eu era muito fértil. Se a mulher quer ter filho, não adianta o homem dizer que não, né? Estava com 40 anos. E o médico chegou a chamar a atenção. Eu disse, não, doutor, não, eu assumo, seja o que Deus quiser. Não. E depois pegou um médico muito bom aqui também, né? Doutor Paulo, foi Paulo o que fez. Rosa. 3 de novembro de 1982, primeiro dia de trabalho meu em Porto Alegre. Aí fiquei em hotel aqui, a empresa pagou na época. Fiquei em novembro e dezembro. Aí em janeiro eu tirei férias e aí eu fiz a mudança. Aí nós saímos atrás de, vamos morar onde? A Liné tinha preferência de morar perto dos parentes ali, né? Aí eles deram uma centralizada pra gente, aqui é um bairro bom, já tem a gente para te orientar, era ali no Honório Silveira Dias. Honório Silveira Dias, 1844, se não me engano. Janeiro de 83. Aí nós fomos dia 20, era a minha ida, a minha consulta marcada.
Aí chegou lá, mediu e tal, assim, olha, Linéia, tá maduro, tá pronto para nascer. Eu ia raramente, tinha que eu fazer não fui. cesárea para fazer a cirurgia. Cesárea programada para fazer junto o corte da trompa. Só por isso, senão tu era parte normal. Aliás, quem sabe amanhã, ó, amanhã o centro obstétrico meu tá vazio, eu não tenho nada. E vamos pro Fêmea. Fêmea é só partos, né? Então não tem infecção, tudo muito melhor do que num hospital mais... Aí o Milton assim, é uma boa, amanhã eu não trabalho mesmo, aí eu fico contigo sábado, sexta, sábado, domingo, aí 12h03 tu nasceste. Naquela mesma semana eu ganhasse uma camisa do Grêmio e uma bombacha. Até por influência do Nilton ali também. Em função daquilo e da própria performance do Grêmio em 83, aí todo mundo virou gremista. Renato Gaúcho, aquela coisa. Então eu me desfiz os troços aí para comprar a casa da Alcélio Daut. 83, 84, quando deu o plano cruzado, até antes, eu vendi o apartamento de Blumenau, a casa de Blumenau. Antes do plano cruzado a inflação estava muito alta e a poupança estava dando 15% ao mês. Pô, tinha de nego vendendo imóvel para botar dinheiro na poupança. Aí entrei nessa também. Não deu nada, porque entrou o plano cruzado 30 dias depois que eu tinha vendido. O plano cruzado acabou com a inflação por decreto. E aí pararam, não pagavam mais nada. Começou a faltar produto no mercado. Foi um desastre aquele plano de Sarney. E eu entrei, botei essa casa fora aí por essa decisão. Peguei parte desse dinheiro, aí vendi também o de Tubarão, aí vendi de Curitiba. Eu sei que porque aqui o investimento era maior, e era uma casa boa, um terreno bom e tal, era relativamente caro, e em Porto Alegre. Financiei também uma parte, mas em 3 anos eu paguei tudo. Aí moramos ali 84 até janeiro de 87, né? A fase do Fernando de molecagem, de brincar na rua, que ainda era saudável. Né? Tinha um cheiroso, te lembra do cheiroso? Saía dali para... Bolha, né? Tinha um amigo lá atrás do country, né? Tinha vários amigos que ele corria, costeirava ali, tinha aquela praça ucraniana ali na frente. Dali eles iam até o country club. Ficavam lá procurando bolinha que ia no mato e caçavam. Recentemente tinha sido inaugurado o Iguatemi. Acho que foi em 83 também que foi inaugurado o Iguatemi. Então a Vera ia muito contigo lá no Iguatemi, passeava, tirava foto. Aí foi mais ou menos ali que tu começou Tu entrou no jardim. Era uma quadra de casa, assim, em direção a João Valig. Aí chegou o tempo de tu ter idade para entrar. Aí eu levei achando que tu ia fazer uma algazarra, que tinha criança que chorava, né? Quando foi a primeira vez. Tu nem tchau deu para mim. Nem olhou para trás. O Fernando se ajoelhava no pátio do São João ali. Mãezinha, não, mãezinha, não me deixa, mãezinha. Não me deixa, mãezinha. Não. E eu com vergonha. Os andares todos, aquele quadradão, só eu e ele ali, ele andando de joelho. E a gente morava na frente. Quando a Débora começou no pré, ela era no pré, né? Lá no colégio Nossa Senhora da Assunção. Curitiba. Começo da vida escolar da Débora. Se agarrava na minha perna. Mas eu às vezes com pressa, né, para não chegar atrasado, né? Pô, Débora, fica aí, pô, o pai já vai. Não vai. Ela só me largava quando chegava a professora. Mas isso tudo ambiente desconhecido, diferente. Ela era morando lá há pouco tempo, era de Tubarão. Aí quando a professora chegava, ela largava de mim e se agarrava na professora. O professor trazia todo o recreio, ela vinha embora chorando. A professora tinha que trazer a Débora de volta porque ela não aguentava. Aí eu tirei. O que adiantava? Chega em Curitiba, era obrigado a ter feito o ano inteiro pré.
Aí o que a Débora teve que fazer? Repetir tudo de novo. O ano, ela perdeu um ano de escola. A tua situação em Ribeirão Preto, não, em Campinas. Tu sabia tudo de Ribeirão Preto. Ali começaram a repetir tudo, tu incomodava até a Regina. Ela disse, Linéia, como é que eu posso? Eu escrevo lá um enunciado, tu já começava lá, ler o que estava fazendo. Porque tu chegava lá e dizia, apaga que está errado, apaga que está errado, eu te ajudo, apaga que está errado. Aí eu fui com a Lúcia, que era a diretora, né, do Campineiro, Progresso Campineiro. Ela foi na Secretaria de Educação ver, tu não podia ter uma etapa. Ribeirão Preto, eu fui na frente também, mudei em novembro. Teve uma mudança grande na White Martins, eu já era gerente regional aqui, né? Um ano fazia. Aí fui ser gerente regional lá. Só que aí mudou a estrutura, aquela gerência regional ficou mais valorizada. Aí foi uma época boa. Eu mudei, fiquei lá uns 60 dias também, vinha final de semana, para deixar vocês terminarem as escolas aí, né? Eu estava fazendo pós-graduação. A mãe estava fazendo pós. Ia terminar no fim de janeiro. Aí mandei a Débora e o Fernando para a tia Lígia lá na Jaguaruna, e fiquei aqui um mês, na casa do Nilton e da Lígia. Alugamos a casa e ela ficou... Eu dormia ali no Nilton, no chão. Dormi um mês no chão. Aí no dia que eu fui para lá, tu tava com uma tosse, se não acudisse, parece que tu te afogava e morria asfixiado. Quando se afogava. Aí na hora que tu começasse a tossir aquela coisa que eu não sabia, que foi na noite que eu cheguei lá. Tu tossisse daquela maneira, eu comecei a ver se tu parava e tu não parava. E eu entendi que eu estava no chão. Levantou e saiu correndo para acender a luz. Eu saí para acender a luz, achando que eu estava no chão. E eu estava numa cama e caí com a cara dentro da mala. Tinha quebrado o pé. Aí dali gritando para mim, me levanta que eu não consigo, me levanta, acorde o Leandro. Aí ele te acudiu e eu fiquei lá de bunda para cima, porque eu não... Aqui o dedinho, tanto que ele arrumou, mas ele ficou por cima, ó. Aí no final de janeiro, ali pelo dia 26, por aí, nós lotamos a Marajó, não, de Jaguaruna até Ribeirão, cara. Marajó com... Foi fevereiro, bem, porque eu terminei o mês de janeiro aqui. Dia 10 a 15 pode ter de sido, fevereiro. no final das férias da gente foi embora. E aí foi nós 5, a Pupi, a Laurinha, aí saímos de Jaguaruna, carro cheio. Esse carro eu até tinha comprado fazia pouco tempo, eu não tinha feito nenhuma viagem longa com ele. Aí comecei a ver que a máquina dele era uma tristeza, né? Não dava para ultrapassar só se não viesse ninguém, não tinha pique. 1.4, e cheia, por isso também, né? Até bagageiro estava lotado, cara. Aí eu fui embora, mas aí fiz um plano, fomos até Curitiba. Curitiba, entramos num hotel lá, mas foi uma festa, pegamos 2 apartamentos também, um para eles, outro para nós. Aí o deles tinha banheira, tinha a Débora, o Fernando, a Laurinha, tudo junto ali. Aí ficamos lá uma noite, saímos no dia seguinte cedo. Aí entramos em São Paulo ainda de dia. Chegamos em Ribeirão, aquela festa, a casa bem ampla, e lugar para brincar de motoca, tinha umas descidas atrás que a própria rua era inclinada, assim, aí, mas moramos pouco tempo lá, porque não consegui telefone e a casa era muito aberta também, não tinha segurança, apesar de que na época não era nem perto disso de hoje, mas já se pensava... Roubaram o nosso tapete, né? Roubaram o tapete que a mamãe deixou na área lá. Lá veio, era a área grande assim, a Pupi latiu a noite toda, quase se matou e nós ali... Falei, quieta, Pupi! Cala a boca, Pupi! Nada disso aí. Aí não consegui telefone para lá, porque aquela época, não posso ficar sem telefone.
a mulher, a proprietária tinha garantido que ia me dar telefone, não conseguiu. Assim, aí rescindi o contrato. Foi aí que o Xará disse, tem um apartamento para alugar lá no meu prédio, né? Foi aí que entrou o Xará no nosso dia a dia. Apesar de que era meu colega. Né? Aí fomos lá ver o apartamento, gostamos do apartamento, é para já. E foi onde a gente gostou bastante, porque ali a gente começou a sair mais, né? Era só bater a porta e vai embora, vai passear. Aí moramos um bom tempo nesse apartamento e conseguimos comprar. Compramos ele, financiado também. Compramos um no mesmo prédio, mas não foi o que a gente mudou. Aí. Compramos no 8º andar, né? A gente alugou um no 3º. Aí isso apareceu uma venda depois de um ano que a gente estava lá, sei lá. Um ano, que ficou 2 só. E depois de um ano aí a gente conseguiu comprar, mudou para o 80, mudou. Outra mudança, fogo também. Só pelo elevador. Enquanto isso a casa aqui estava alugada. Aí eu bati o pé lá, digo, não vendo mais imóvel para comprar outro. Ficamos 2 anos em Ribeirão só. Eu às vezes tenho a impressão que eu morei 4, pelo que eu fiz em Ribeirão, de amizade. Aproveitamento do tempo, aproveitamento do tempo. Quando a gente mudou para Campinas, 2 anos, a gente mudou para ali, mas não perdeu o vínculo com a turma. De vez em quando a gente ia para Iacanga, juntava tudo. A gente continuou na mesma... envolvido com os mesmos amigos. Íamos para Carro das Novas também. E até negócio também, tinha bastante relacionamento ali, uma região com a outra pela proximidade. Eu estava em Ribeirão e o Gustavo já era meu chefe lá. A gente fez um trabalho que eu participei na empresa e se criou a região Campinas. Aí o Gustavo disse assim, como eu participei, tu quer? Tu quer continuar em Ribeirão ou quer ir para Campinas? 200 quilômetros mais perto do sul, vamos para Campinas. Então até ali eram promoções. Até Ribeirão fui promovido sempre. De Tubarão para Curitiba, de Curitiba para Blumenau para Porto Alegre para Ribeirão, porque aí mudou, eu fiz ter o mesmo cargo, mas o cargo foi valorizado. Até ali foram promoções, dali em diante era tudo assim, mais vontade minha do que da empresa, até que me deram a opção, que é ficar em Ribeirão, fica. Aí eu aceitei o desafio, vou começar a Campinas, era para começar uma região, né? Aí fiquei 2 anos ali, ficamos 2 anos ali em Campinas. Estava dentro já da política da empresa, transferir pagando aluguel. Aí tu tinha valores baseados no teu cargo. Pegamos um senhor apartamento, bem localizado, te lembra, na frente da praça ali. Né? Bairro dos melhores ali, que era o Cambuí, né? Aí começamos de novo um estudo porque a empresa estava numa fase de expansão. Né? Vai sair a região Curitiba. Pedaço do sul, pedaço de Campinas, né? Fizemos o trabalho, como eu participei também da reestruturação, os caras sempre me convidavam para essas coisas aí. Participei da reestruturação, tanto que o Marcelo me ligou, ele disse, Milton, está sendo aprovada a região Curitiba. E estou te ligando aí em primeira mão, tu tens a opção, tu quer ficar aí ou quer ir para Curitiba? E aí a gente já tinha até conversado, Curitiba, que bom se a gente pudesse voltar, porque a gente tinha adorado morar lá, a cidade sempre estava na crista da onda aí, cidade melhor do Brasil para se morar. Muita propaganda. Muita propaganda, sul, e aí a gente já tinha até conversado. Eu digo, cara, estou te respondendo agora, vou topo para Curitiba. Não vai nem consultar a Linéia? Eles já conheciam. Não, cara, casa de macho não tem esse negócio. Sou eu que dizia. A gente já tinha combinado. Primeiro. Vim para ali sem aumento também, mas aluguel, pelo menos o aluguel eu estendia, porque o aluguel tinha prazo de 3 anos. E não pagar aluguel significava uma economia para a gente também. E já aí, nesse meio tempo em Campinas, eu já tinha entrado numa administração a preço de custo. E continuei pagando aquele valor, eu fui para Curitiba, continuei pagando.
Curitiba pegamos um apartamento legal ali no Bico Rio, também um lugar bom. E Bruno Filgueiras. eu até já tá bom, agora eu vou amarrar minha égua aqui em Curitiba, não sai mais daqui, né? Durou um ano a região. A empresa entrou num processo de, até pela economia, né? Encolhe região, aí junta. O sul voltou a ter só a região Porto Alegre. Fechou a região Curitiba. Aí o Gustavo foi para lá e meu tal, lá começou, vamos fechar Curitiba, Goiânia e tal. Ó, estamos fechando, vamos ver o que é que tu quer, pô. Aí ele assim, onde é que tu quer? Tu quer voltar para Campinas? Pá, quer ir para São Paulo? Pô, não sei se ele ia poder me botar em São Paulo mesmo, porque era a região maior que tinha, mas não quis nem pagar para ver, né? Ou tu quer ir para Porto Alegre? Não tinha planos de voltar para Porto Alegre, mas nessas circunstâncias, estou indo para lá. Ficamos só um ano ali. Aí vim para Porto Alegre, assumi aqui, conversei com a mãe, lógico, voltamos ao passado aí assumi e viemos morar no Palácio Goethe. Eu tinha 3 anos de aluguel. Quando estava terminando o aluguel ali, a gente comprou o Frederico, aí já era um investimento maior, né, lógico. Botei a casa, o cara aceitou a nossa casa no negócio, e botei mais um dinheiro e fiz direto, não fiz financiamento. Campinas foi um excelente negócio que eu fiz. Eu nem vi, eu já vendi na chave, a hora que o cara entregou, eles levaram 4 anos para fazer o prédio. Eu botei $22 mil lá. Aí, quando eles me entregaram a chave, eu vendi por $40 mil. E dei 2 mil para a imobiliária, peguei $38 mil. Foi aí que eu comprei Laguna. Aí a empresa reestruturou de novo, passou para 4 no Brasil, e eu deixei de ser um deles. Aí o Raul veio para o meu lugar, e eu daí em diante a empresa começou a aproveitar a minha experiência na empresa e nos processos de negócio. Eu fui trabalhar em projeto. Só que eu não aceitei mudar mais, eles queriam que eu mudasse para São Paulo. Eu falei, não. A Débora aqui trabalhando, o Fernando estudando, tudo. O Fernando era o único que queria. Mas eu nem cogitei, porque aí eu disse, não, deu o que der, não tem outra opção para mim, pô, vocês vão me mandar embora? Não, se tu não quiser mesmo, o jeito é tu assume Sapucaí, vai ser gerente de Sapucaí. E aí eu tinha uma faixa de salário, tinha um grade 14, e a filial era 12. Bom, eu fiz umas contas, eu ia quebrar, estava devendo o apartamento aqui, botei as caras, eu só vou sozinho. E aí começaram a ponderar, queriam que eu fosse também, né? E aí aceitaram as condições. Uma parte hotel lá, pago pela empresa, eu levo o carro daqui, e aí volto, venho toda sexta, vou segunda, passagem paga. Quando eu não for ali, né, pode ir, tarari, tarará, não, aceitaram tudo. Foi desses 3 anos e meio que surgiu aquele monte de passagem para vocês passear, para nós também, porque era tudo milhagem, né? Mas aí continuei, aí fiquei mais 10 anos na empresa, a mesma coisa. Meu salário ficou só na base só a correção de lei, né? E aí um dia encontrei com o Marcelo bateu no ombro. Teu salário ninguém mexe, eu te garanto. Aí passou uns 2, 3 anos, eu disse, porra Marcelo, pensei que tu estava me fazendo uma grande coisa, tu me rogou uma praga. Como assim, meu Deus? Pô, até hoje, meu salário ninguém mais mexe mesmo. Depois eu passei a ser gerente de marketing da Matriz. Eu morava aqui, viajava pelo Brasil e tal, fazendo. E tinha uma sala lá que eu ia de 15 em 15 dias, uma mesa, não uma sala. Pô, troço saco. Aí Recursos Humanos se reuniu lá e pegaram os caras, não sei se foi só eu, acho que foi mais gente. Me passaram para personal grade. O meu grade 14, que eu era na época, ninguém mais mexe. É pessoal, é meu. Eu posso voltar a rolar cilindro, que era a origem do negócio ali,
que eu vou ganhar aquele salário. Eu digo, pô, pelo menos eu estou preservado. Foi aí que eu me candidatei para ser gerente da filial de Caxias. Pô, Caxias? É claro, pô, chega dessa porra aqui. Tô de saco cheio, quero parar de viajar menos pelo menos. Lá eu vou dormir quarta-feira em casa, e todo final de semana eu tô em casa, de carro, acaba essas porra de avião. Não, Milton, pô, topa isso, claro. Não, então deixa. Tinha uns 3, 4 candidatos a gerente da filial aqui. E aí veio um paraquedista. Aí fiquei um ano ali. Depois a empresa começou a abrir de novo uns caixinhos aí. Consegui vir para cá de novo, fui promovido para grade 15, gerente de vendas e gases industriais aqui para a região, suportar Tupi. Aí deu uma melhoradinha. Em 99 eu voltei para ali, 2 anos. Aí em 2001 surge, mandaram um cara do projeto de JD lá embora, aí o Luiz Fernando aqui meio querendo se livrar de mim também, certo? Aí, não, pô, Milton, mas aí fui naquela. Mas para mim foi interessante, porque eu disse, eu vou nas mesmas condições de... Eu já precisava trabalhar mais um ano só, para fazer os 55 anos e completar o pré-união. Aí trabalhei mais 2 ainda. Saí com 56. E me deram o aumento que eu pedi. E o aumento foi importante porque o histórico que o pré-união pega para aposentar a gente é o salário dos últimos 12 meses. Pô, aí eu dei uma alavancada no meu salário no final, que não tinha mais perspectiva de melhorar, né? Porque eu estava aqui num cargo que eu não ia ser mais promovido. Aí foi legal nesse aspecto financeiro, experiência até também, aqueles 2 anos ali foi bom. O projeto estava dando umas dores de cabeça lá, eu disse, pô, chega, não preciso mais ficar aqui. Aí acertei as pontas lá, fui recebido pelo presidente até, então as cartas da mesa lá, mandou embora. Me deu o que a empresa estava dando para todo mundo, mais umas coisinhas. Ganhei 15 salários do PDV para sair, plano de demissão voluntária. Eu tinha que ser mandado embora, porque senão eu não pegava o fundo de garantia, mais correção, 40% de multa, aquelas coisas. Por trás dessa maratona toda tinha a mãe e 3 filhos queridos. Ele disse, não puxa o saco dos filhos. Ele fala um pouco, falando. Tem 10 anos de professora alfabetizadora e de quinta a oitava eu dava ciências. E nesses 10 anos, né, intercalava, trabalhava de manhã e de tarde. Depois fui para Curitiba, como falei ontem também, que aí eu trabalhei pouquinho lá. Eu fiquei em licenças prêmio, depois peguei licença sem vencimento. E a primeira vez eu consumi toda a licença sem vencimento, que eles davam de 2 em 2 anos. Eu consumi toda a licença. Eu lembro, o Menal trabalhou legal. Das outras vezes, eu cortava pelas transferências do pai, eu cortava as licenças. Porque eu tinha que ir para outro estado. Aí eu tinha que entrar tudo de novo para o estado pagar, fazer o pagamento meu, e outra pessoa ia para lá fazer permuta, que a gente chamava. Tinha que achar alguém que permutasse comigo. Aí eu fui de Curitiba, trabalhei, depois fui para Blumenau. Aí eu fui lá na UCRE, que era a Secretaria de Educação, né? Reassumiu. Reassumi. Aí a diretora perguntou, olha aqui, de onde é que tu vens? O que é que tu és? Qual é a tua profissão na educação? Eu disse, eu sou supervisora. Eu disse, vai ter um concurso agora, criar o CIP. Eu disse, que bom, isso era julho. Dia 9 de agosto, parece que foi feito o concurso. Aí passei. Foi em 79, né? Nós mudamos em junho de 79. É. Aí eu fiquei ali quantos anos? Ficamos ali. Eu com 3 anos e meio. 3 anos e meio fiquei ali no CIP. Aí eu vim para Porto Alegre. Aí eu vim outra vez, de certo algum tempo de licença e vencimento, trocando de estado também. Aí conseguiu alguém Aí para consegui, eu era 40 horas e consegui 2 de 20 horas que iam para Santa Catarina. Aí eu vim, trabalhei no Gonçalves Dias ali.
Eu vinha reto lá da nossa casa, tal, atravessava. Era ali é 11h30 da IAPI, né? noite, lá no IAPI. Ia por baixo do viaduto, ia lá naquelas praças que passava, aquela praça. Coisa hoje, quem é que pode fazer isso? Valeu até a gente ir para Campinas, Até ir para para Ribeirão. Ribeirão. Fui para Ribeirão. Aí fiz essa pós-graduação, né? Especialização em De supervisão. supervisão. Aí fui para Ribeirão. Ribeirão não procurei. Não, aí Não. entrasse em licença sem vencimento e não existia permuta com... Não existia permuta e a minha função lá não era essa. Não existia supervisora. Era outro título lá que eles davam, sei lá, outro nome. É diferente de São Paulo. Aí Ribeirão não trabalhei, Campinas não trabalhei. Curitiba não deu nem tempo. Aí deu total 19 anos. Era lei, 2 em 2 anos, o máximo podia ganhar 6 anos, então, né? Intercalados. Eu já tinha ganho 7. Deram uma colher de chá. Eu não podia mais trabalhar. Não podia mais ficar pedir de licença sem sem vencimento. Aí eu tinha que pedir demissão. E era em exercício. Aí foi a Trabalhou 2 uma meses graninha. e pegou o PDV. Aí saí da White em setembro, final de setembro de 2002. Eu senti que eu não dava para ficar sem fazer nada. Até final do ano tudo era novidade. Depois entrou um período de férias, de praia também e tal. Depois em final de fevereiro eu já estava de saco cheio. Ah não, tem que arrumar alguma coisa para fazer. No pacote de demissão lá que eles me deram um tempo de alguma empresa aqui de recolocação de executivos. Né? Aí a empresa pagou aí uns 6 meses, eu acho isso. E eu fiquei indo lá de vez em quando. Aí cheguei, através do trabalho deles, cheguei à conclusão que emprego não iria mais, porque podia até tentar emprego. Até me arrumar, apareceu duas entrevistas. Eu era gerente de marketing, você esperava um cara novo, apesar de que eu mandei o currículo, tudo, estava lá, mas senti que os dois que estavam me entrevistando se surpreenderam assim, com a aparência de velho, né, coisa assim. Eu senti assim, não, emprego não, esquece, vamos pensar outro negócio, quero uma representação, abrir uma empresa. Mandei currículo para um monte de empresas, umas que eu mandei também, a primeira que se manifestou foi a Quinelato, que eu peguei coisas assim que eu já conhecia, né? É uma fábrica de máquinas para retíficas de motores. Aí, não, tá, tudo bem, vai lá, vamos fazer. Em abril eu já estava trabalhando com eles. Parei em setembro de 2002, abril de 2003 comecei já devagarinho, né? Não caí na estrada logo de cara, comecei a trabalhar por aqui, porque era tudo despesa por minha conta, não quis me atirar. Daí estou até hoje com eles aí. Uma linha completa de máquinas para retífica de motores, a maior do Brasil, do ramo. Vende para toda a América do Sul aí, é uma empresa boa. Lá de Limeira, estado de São Paulo, ali no interior. Hoje já dei uma evoluída, já estou vendendo, eu tenho umas ferramentas de corte que eu vendo, compro e revendo para pronta entrega. Compro de uma empresa lá de São Paulo. E isso já dá também uns troquinhos bons aí, pelo menos livra a despesa de viagem. Despesa de viagem e as despesas do dia a dia da gente aí, da nossa família toda, minha e da mãe. Mas concomitante com a Quinelato, ele pegou o Zeca lá na fábrica de cimento. Outro. Nesse meio tempo aí, nesses 9 anos de Quinelato, vamos dizer assim, tem um gap de 1 ano e 8 meses que eu, aí já usando a empresa de consultoria, eu prestei consultoria para o Cimento Vitória, que era um dos proprietários, era o Zeca. Né? Fiquei 1 ano e 8 meses, bastante tempo. Aí era tempo integral, estava trabalhando ali das 8 às 6 da tarde. Mas a empresa não foi bem aí, até por estratégia de concorrente também, né? Os caras conseguiram esvaziar muito a Vitória, quebrar, inviabilizar a Vitória.
Mas antes disso eu saí. A Vitória começou com matéria-prima do Uruguai. Pô, e aqui pela distância do Uruguai ela era viável, estava indo bem. Inclusive vendia tudo que produzia. E a limitação da capacidade de produção estava na matéria-prima. Aí passou um tempo, a Votoran começou a trabalhar a fornecedora do Uruguai lá. Começaram a trabalhar e compraram. Aí a Vitória ficou sem produto, quebrou. Mas eu até saí um pouco antes disso, quando eu vi que não dava mais, que eu não estava agregando nada para o Zeca, porque o que ele fazia, vendia, para que um cara de vendas? Aí eu saí também, estava meio de saco cheio de tempo integral, assim, né? Como eu consegui manter a Quinelato em banho-maria, enrolando eles num ano e pouco, né? Aí eu voltei ativa, aí já tempo integral, batalhando mais e tal. E eu recuperei, hoje até o ano passado até foi um ano bom na Quinelato. Eu tenho aqui 70 clientes na região metropolitana, incluindo Caxias, que eu também vou assim com mais frequência, Caxias, Bento. Aí eu tenho uns 10, 12 clientes naquela região ali, além dos 70 daqui. Essa região eu faço com mais frequência. O interior eu só vou quando tem algum negócio em vista e eu já faço aquela semana. Estou indo muito menos do que eu gostaria e muito menos do que eu precisava. Eu tenho todo o estado do Rio Grande do Sul e o litoral catarinense. O litoral catarinense, ano que vem eu vou largar, porque eu só enrolo. Esse dia aparecia, no ano passado apareceu um cara aí querendo, o Márcio, não, Márcio, tem um negócio ali, tá? Mas não vou. De manhã eu fico em casa ou vou de tarde. Se eu saio é de tarde. Se eu vou para o centro, marco consultas, tudo é de tarde. Eu vou para Sojipa segundas e quartas, de tarde, ginástica. Elas vão todo ano para Gravatal, elas vão para Gramado, elas vão para Nova Petrópolis. À noite nós não saímos. De segunda a quinta, aí visito clientes e saio aí, não saio muito cedo, porque não adianta. E nem depois das 5 também, porque 6 horas está fechado. Sexta-feira, normalmente eu não trabalho. A gente se programa muito para ir para Lagoa. De 2002 até 2006, um final de semana aqui e outro lá. 2009, final de 2009, 2010, né? A gente conseguiu, definiu comprar um apartamento em Gramado. Agora a gente tem até a opção de Gramado também, né? Lá a gente está indo muito pouco. Páscoa, por exemplo, vamos lá na Páscoa. Por exemplo, agora, esse ano a gente vai ter o apartamento novo de Laguna, que a gente tem até o final do ano para deixar ele, e vai ficar nos trinques. Fernando trabalhando na White, casado com a Gláucia. Casaram faz 3 anos. Nós estávamos juntos já há uns 10 anos quase, né? Ele é formado em publicidade pela UBRA. A UBRA já desde 98, né, que ele terminou. Pós-graduado em marketing pela FGV. Está no White Martins há 8 anos, em junho ele fez, vai fazer 9 anos. Assim. Passa o tempo. Ele trabalha na área de franquias ali, ele é gerente de lojas de franquia, de URCs. É responsável pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina até Tubarão. A Gláucia trabalhava na Ambev, era de recursos humanos, né, da Ambev. Agora, parece, pelas notícias, ela saiu, vai fazer especialização em psicologia clínica. O Gabriel veio preencher o que eles queriam. O Gabriel nasceu 24 de maio de 2011. E a Débora, ela se formou-se em 90, né? Estagiou por aí, fez bicos, né, em
Já vi o consultórios e dela. tal, depois ela já montou o dela direto na Roosevelt, isso A aí. Roosevelt trabalhou um bom tempo. Depois é que ela foi para dentro da White. Quando a White Aí mudou. convidaram para ela ser da White, que lá dentro era melhor ser cuidado o profissional para não evitar A tantos White tinha plano acidentes. próprio de É. assistência odontológica. Não Trabalhou uns 2 anos. Quando foi para lá, ela já tinha feito concurso na prefeitura e já trabalhava meio-dia Isso. na prefeitura. Ela já está com, Posto de saúde, né? ela tá com Prefeitura. 15 anos de prefeitura de Sapucaia. Sapucaia. E Ela lá, é dentista na prefeitura de Sapucaia de manhã e à tarde ela tem um consultório no centro da cidade, lá em Sapucaia. E ela se especializou em odontopediatria, né? Então é odontopediatra, num consultório particular. A Débora, faz um ano, mais ou menos, conheceu aí o Edson, né? bem, o tempo passa. Eles 2 anos então. É 13 se do não quê? for para mais. A Débora está casada, está com o Edson, né? Foi uma aquisição aí mais recente nossa, aí, o nosso genro. E tá tudo bem. Trabalha no Hospital de Clínicas, É, técnico de informática. Tem 2 filhos, o Edson. A Ingrid, que tem 17 anos, e o Eric, que vai fazer 5 agora. O Leandro está com 28 anos, está desde 2006 lá na Austrália. disse que gostaria de ir para a Austrália. E assim, não, tudo bem, te forma primeiro, depois tu vai. E ele levou a sério isso aí. Se formou dia 18 de agosto de 2006 e dia 24 de setembro estava embarcando para a Austrália. E foi tudo certo, se adaptou pelo jeito, já faz 5 anos que está lá. Nós até já visitamos ele lá, né? Sim, A cidade muito boa, Sydney. faz 3 anos, né? Conseguiu um emprego fixo, logo de muita gente se admira. Foi muito rápido. Está casado com a Gema, namorando com a Gema. Namorido, tem esse termo. Namorado, tem esse termo. Tem que mais é ficar por lá mesmo. Não, Estamos na expectativa aí de conhecer a Nora hoje, né? Vamos lá. É isso que a gente sabe do Leandro, porque sabe como ele é, né? Como quieto. Durante esse período que ele estudava, ele empreendeu aqui. Comprou uma casa noturna, onde já foi a Crocodilos, depois foi a Croco, na Plínio 75. E batizou a casa com o nome de Dissonante. Aí era uma casa voltada assim para bandas de rock, bandas que estão iniciando. Ele ficou 1 ano com essa banda, com essa casa noturna. Foi uma experiência interessante para ele, que ele deve ter tirado alguns exemplos ali, algumas lições de vida, mas bem interessante, bem diferente. Não ganhou dinheiro, mas também não perdeu, porque conseguiu vender aí com um pequeno deságio, mas o lucro que ele teve no período deu para ele pagar o investidor aí numa boa. Investidor fui eu mesmo. Investidor e quebra-galho quando faltava funcionário. Várias noites trabalhei no bar lá, comprador de emergência. Muito legal. Gostei da experiência também. Em termos de trabalho, meu plano é ir dando uma diminuída. A minha intenção é ficar só com até 70 anos com a região metropolitana e Caxias. Aí vendendo essas ferramentinhas, pelo menos tira uns trocos e tu tem uma atividade, porque eu não me enxergo sem uma atividade. Ou se não, passear, mas também tu não pode passear direto, sempre. Agora estou disponível, vamos passear. A gente não tem recurso e saco para isso. Né?
Mas vamos começar a fazer mais viagens agora. Em abril a gente já tem uma. E Itália. ano que vem a gente faz outra. Sabe, voltamos na Austrália ano que vem, acho que é por aí. Acho que vai chegar um tempo assim que eu vou ter querer parar total. O nosso plano, daqui a pouco é com essa estrutura, com essa infra que a gente montou, pega o carro aqui, vai para Gramado, fica 2, 3 dias em Gramado e tal, curte o apezinho lá, aí desce a serra lá por Rolante, vai para Osório, fica ali mais uma semana em Osório, curte aquilo ali, tá, encheu o saco, pega a BR-101 duplicada, bonitinha, vamos para Laguna. Oh, beleza. Vai em Tubarão, visita Tem que abrir as os janelas, cunhados, né? vai em Florianópolis, visita uns parentes ali. Estou de saco cheio, então volta para Osório. Faz 20 dias que nós não pintamos em Porto Alegre. Temos que ir lá que tem umas contas para pagar. Porto Alegre, aqui, tá, fica aqui. Não, vamos ficar um pouco mais, tem que ir no médico. Tem que ir na doutora Alda, tô com saudade dela. Eu também tenho que ir no doutor No Mauro. Miranda. Não, Mirandolina, né? Mirandolina eu quero distância dele. Eu acho que vai chegar uma hora que eu vou ter esse... Claro, claro. Aí largo esse Não negócio tem da... dúvida. Porque o que nós ganhamos hoje, rico nós não vamos ficar mais. Temos plano para não ficar mais pobre. Eu acho que a hora que eu tiver essa disposição e a mãe, aí eu paro de trabalhar e pronto. Nos 43 anos de casados que nós temos, graças a Deus, Parece que foi ontem. com os filhos que a gente teve, só agradecemos a Deus e queremos que eles tenham a vida que a gente teve, sem percalços, sem doença, sem nada que interferisse em grandes graus, assim. Briguinhas naturais, alegria. faz parte, né? Eu quero que os filhos tenham a mesma felicidade que nós tivemos. Só foi gradual, assim, sempre coisa boa, sempre coisa boa, sempre coisa boa. E até hoje, graças a Deus, é isso. Um ano Nunca melhor passamos que o outro. trabalho de jeito nenhum. Sanduíche. Que tá com Esse filme 28 bota no anos. YouTube aí que vai pegar. É.